No coração de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pedras dos calcetes, Beatriz Oliveira desabou contra a parede do mirador da Senhora do Monte, o peito arfando como se o fado lhe tivesse roubado fôlego. "Por que, Ana?" "Porquê?", murmurou ela para vazio, a voz rouca de lágrimas que se recusavam a cair enquanto o sol poente tingia o céu de laranja e púrpura como se o próprio firmamento chorasse por ela. Naquele instante, o mundo, sua empresa, sua família, sua armadura de CEO implacável, desmoronou, revelando a mulher que ela sempre escondera, uma alma faminta por um amor que ousava desafiar as sombras da tradição portuguesa. Beatriz era o epítome da força lisboeta, uma mulher de 40 anos que escalara os degraus da Corporação Oliveira e Filhos, a icônica produtora de vinhos do Douro que agora se expandia para exportações globais, com unhas afiadas e um olhar que podia congelar negociações em Milão ou aquecer investidores em Nova Iorque. Filha de um patriarca viúvo que ainda fumava charutos no terraço da casa em Alfama, ela carregava o peso de gerações, o orgulho dos azulejos que adornavam as fachadas das suas memórias de infância, o aroma de pastéis de nata quentes nas tardes de domingo e o eco distante das guitarras do fado que sua mãe cantara antes de partir cedo demais. Mas por trás da fachada de ternos impecáveis e decisões frias, Beatriz guardava um segredo que a corroía como o sal do mar Atlântico nas falésias da costa. Seu coração batia descompassado por Ana Sofia, a jovem designer gráfica que contratara há 2 anos para revitalizar a imagem da marca. Ana era o oposto luminoso de Beatriz, 28 anos, com cachos negros que dançavam como as ondas do Tejo em dia de vendaval, e olhos castanhos que pareciam capturar a essência das oliveiras centenárias do Alentejo. Vinda de uma família humilde de pescadores em Setúbal, Ana trouxera para a empresa não só talento afiado. Seus designs mesclavam o moderno com o tradicional, transformando rótulos de vinho em obras de arte que evocavam saudades e festas de São João, mas uma vitalidade que iluminava os corredores cinzentos da sede no Chiado. Ela ria alto nas pausas para café, compartilhando histórias de verbenas à beira-mar e o sabor agridoce das amêijoas bolhão-pato, e Beatriz, de sua mesa envidraçada no andar superior, observava-a como uma predadora relutante, o estômago revirando a cada sorriso trocado. Tudo começara inocentemente, num workshop de team building em Sintra, onde a névoa das serras envolvia o Palácio da Pena como um véu de mistério. Beatriz, forçada a participar para humanizar a liderança, acabara pareada com Ana numa atividade de orientação pela floresta. Enquanto pisavam folhas úmidas e escutavam o canto dos pássaros, Ana contara sobre sua infância, as noites em que sua avó tecia redes de pesca à luz de vela, cantando modinhas alentejanas que falavam de amores perdidos no mar. "O amor é como o vinho do Douro, Beatriz", dissera Ana, com um brilho malicioso nos olhos. "Envelhece bem se for guardado no escuro, mas explode em sabores se aberto no momento certo." Beatriz rira, mas aquelas palavras plantaram uma semente que cresceu em silêncio, regada por olhares furtivos nos elevadores e e-mails profissionais que demoravam a ser respondidos. Agora, 2 anos depois, naquela tarde de outono em que as folhas das castanheiras no Rocio começavam a avermelhar, o segredo explodira. Beatriz voltara cedo de uma reunião em Porto, o ar carregado do cheiro de castanhas assadas nas ruas, ansiosa por um vislumbre de Ana no ateliê de design. Em vez disso, flagrou-a num café próximo à sede, rindo com um homem elegante, Miguel, um fornecedor de embalagens que flertava abertamente há meses. A cena atingira como um soco, Ana, com a mão no braço dele, inclinando-se para um beijo que não se concretizara, mas que para Beatriz era traição consumada. Sem pensar, ela invadira o café, a voz ecoando como um trovão. "Ana, o que é isso? Depois de tudo. Você e ele?" O silêncio que se seguiu fora ensurdecedor, os clientes virando cabeças, o bolo de café turco derramando-se na mesa como sangue. Ana piscara, atonita, os lábios entreabertos em confusão. "Beatriz? O que?" "Miguel é só um amigo, estávamos discutindo o novo rótulo." Mas Beatriz, cega pela dor que fermentara por tanto tempo, virara as costas e fugira para o miradouro, onde agora se debatia com o peso da vulnerabilidade exposta.
Como poderia explicar? Sua família, com tias devotas que rezavam novenas em Fátima pela união tradicional, jamais entenderia. E a empresa, com acionistas conservadores que viam nela a guardiã das raízes portuguesas, desmoronaria sob o escândalo. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, tingindo as águas do Tejo de ouro líquido, Beatriz ouviu passos leves atrás de si. Virou-se devagar, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Ana estava lá, o casaco de lã apertado contra o peito, os olhos vermelhos de quem correra pelas ladeiras íngremes de Alfama. Beatriz, por favor. Me escute. Não é o que você pensa. A voz de Ana tremia, carregada da emoção crua que os portugueses reservam para os momentos de alma exposta, como num concerto de fado em que a saudade se torna tangível. Elas se sentaram num banco de pedra, o vento marítimo levando embora o sal das lágrimas não derramadas. Ana começou a falar, as palavras fluindo como o vinho tinto de uma garrafa aberta, sobre como migrara para Lisboa sonhando em escapar das redes apertadas de Setúbal, mas encontrar em Beatriz não uma chefe, mas uma âncora. Eu via você nas reuniões, tão forte como as muralhas de Óbidos, mas com olhos que pediam para serem vistos de verdade. Eu sinto mesmo, Beatriz. Desde Sintra. Mas tive medo. Medo de ser só mais uma na sua vida perfeita, de manchar o nome Oliveira com algo que minha mãe chamaria de pecado do mar. Beatriz sentiu o peito se abrir, como se o fado que ecoava distante de um restaurante próximo cantasse por elas. Mas o mal-entendido ainda pairava, uma sombra como as nuvens que se formavam sobre o castelo de São Jorge. Então por que ele? Por que deixar que eu visse aquilo e pensasse? Ana baixou os olhos, as mãos entrelaçando-se nas de Beatriz num gesto tímido, quente como o sol de agosto em Évora. Miguel? Ele é gay, Beatriz. Estamos ajudando um ao outro a fingir para a família dele, que é pior que a minha, imagina, um homem de Trás-os-Montes admitindo isso. Era só encenação, mas eu nunca imaginei que doesse tanto em você. O riso veio primeiro, um soluço liberador que misturava alívio e absurdo, e quando pelas colinas. Beatriz puxou Ana para si, os braços envolvendo-a como as vinhas que se entrelaçam nas encostas do Douro. Idiota que sou, achando que o mundo conspirava contra nós. Mas e agora? Minha família, a empresa. O que dirão? Ana ergueu o queixo, os olhos faiscando com a determinação de quem enfrentara tempestades no Sado. Dizeremos a verdade, como nas histórias de Eça de Queiroz, com honra e coração. Começamos devagar, um jantar em casa, com o seu pai provando nosso vinho, e eu contando como o amor pode ser como bacalhau à Brás, misturando o simples com o sublime. Naquela noite, sob as luzes tremulosentes das lanternas de Lisboa, elas caminharam de braços dados pelas ruas do bairro Alto, onde o fado vivo pulsava em tabernas enfumaçadas. Beatriz sentia o peso do segredo se dissolver, substituído por uma leveza que lembrava as festas de Santo António, com sardinha assada e manjerico nos bolsos. Mas o drama não terminara, sombras maiores aguardavam. No dia seguinte, um e-mail anónimo chegara à caixa de Beatriz, fotos granuladas delas no Miradouro, enviadas por um rival da empresa que farejava fraqueza. Escândalo à vista, Dona Oliveira. Ou aceita nossa proposta de fusão? O conflito irrompeu como uma trovoada de verão no Algarve. Beatriz convocou uma reunião de emergência na sala de azulejos azuis da sede, o ar pesado com o aroma de café forte e pastéis de Belém. Ana, ao seu lado, traçava estratégias nos designs provisórios, mas o pânico era palpável. Eles querem nos quebrar, Beatriz. Usar isso contra você, contra nós. A CEO, com o queixo erguido como estátua de Camões no Chiado, respondeu, não. Vamos virar o jogo. Use sua arte, Ana.
Mostra ao mundo que Oliveira não é só vinho, é a alma portuguesa, diversa como o império que outrora fomos. Enquanto preparavam a contraofensiva, uma campanha que mesclava histórias de vinhedos familiares com narrativas de amor inclusivo, inspiradas nas lendas de rainhas mouras e cristãs que se amavam em segredo nas alcovas de Sintra, a traição se revelava mais profunda. O remetente do e-mail era ninguém menos que o primo de Beatriz, Henrique, um executivo ambicioso que cobiçava o trono desde a morte do avô. Ele aparecera no escritório naquela tarde chuvosa, o guarda-chuva pingando como lágrimas falsas. Prima, é pelo bem da família. Um escândalo assim. Pense nós acionistas, nas missas de domingo em que todos nos olham. Beatriz o confrontara no terraço, o Tejo rugindo abaixo como um leão ferido. Traição, Henrique? Sangue do mesmo vinho, e você me apunhala pelas costas? Isso não é tradição, é covardia, como os que fugiram nas invasões francesas. As palavras feriram e Henrique, com o rosto pálido como queijo da Serra da Estrela, confessara: Eu tenho inveja. Você sempre foi a estrela e eu, o sombra. Mas perdoe-me, Beatriz. Deixe-me ajudar a consertar. O perdão não veio fácil, foi como curar uma vinha devastada por geada, devagar, com paciência e sol. Ana mediara, sua voz suave como o canto de uma fadista em noite de lua cheia, a família como o nosso vinho, Henrique, amargo-se fermentado na raiva, doce partilhado. Juntos, arquitetaram a armadilha. Henrique fingiria alinhar-se aos rivais, vazando informações falsas, enquanto Beatriz e Ana lançavam a campanha num evento glamouroso no Convento do Carmo, ruínas que simbolizavam o renascimento das cinzas. A noite do lançamento era mágica, como Natal em Óbidos com luzes nos muros medievais. Convidados de todo o mundo, de enófilos franceses a blogueiros brasileiros, enchiam o espaço, o ar perfumado de jasmim e vinho envelhecido. Beatriz subiu ao púlpito improvisado, o vestido azul marinho e quando os azulejos de Mafra, e Ana ao seu lado, radiante num traje de linho alentejano. Senhoras e senhores, começou Beatriz, a voz firme mas trêmula de emoção, Oliveira não é apenas uma marca. É a essência de Portugal, resiliente, apaixonada, inclusiva. E hoje revelamos não só um novo rótulo, mas uma história de amor, o meu, com esta mulher extraordinária ao meu lado. O salão silenciou, depois explodiu em aplausos, como fogos de artifício na ponte 25 de Abril. As fotos anônimas revelaram-se forjadas e Henrique, redimido, testemunhou contra os rivais, garantindo uma fusão em termos favoráveis. Mas o verdadeiro clímax veio em particular, após o evento, num quarto de hotel com vista para a Baía de Cascais. Beatriz e Ana, exaustas mas vivas, deitaram-se na cama de lençóis brancos, o som das ondas como uma berceuse. Eu te amo, Ana. Como o Tejo ama o mar, inevitável, eterno. Ana sorriu, traçando os lábios de Beatriz com um dedo. E eu a ti, como a sardinha moçal, essencial, transformador. Os meses seguintes teciam uma tapeçaria de normalidade profunda. Beatriz apresentou Ana ao pai numa ceia de bacalhau à moda da casa, onde o velho Oliveira, com olhos úmidos como orvalho matinal, brindou às vinhas que crescem juntas, filhas. A empresa floresceu com designs de Ana tornando os vinhos ícones de diversidade, exportados para Prida em Londres e festivais em São Francisco. Elas viajavam pelo país, piqueniques em Évora sob oliveiras milenares, danças em festas de Ourique, noites de fado em Coimbra onde cantavam baixinho promessas de futuro. Mas a humanidade se revelava nas pequenas fissuras, as discussões sobre equilíbrio entre trabalho e amor, as saudades quando Beatriz viajava, os medos de Ana de não ser suficiente para o mundo de Beatriz. Numa tarde de inverno em que a chuva lavava as ruas de Lisboa como lágrimas de purificação, elas se reconciliaram num café no Príncipe Real, compartilhando travesseiros de ovos e conversas honestas.
Somos humanas, Ana, como o fado, cheias de dor e beleza. E assim, o amor delas, outrora escondido como um tesouro mourisco, tornava-se farol para outros, provando que em Portugal, terra de navegadores e sonhadores, o coração sempre encontra seu porto. A manhã seguinte ao lançamento amanheceu com um sol tímido filtrando pelas persianas do quarto em Cascais, onde o mar Adriático, não o Atlântico, sempre o Atlântico com sua fúria portuguesa, lambia a praia como um amante relutante. Beatriz acordou primeiro, o braço ainda ao redor da cintura de Ana, sentindo o ritmo suave da respiração dela contra o peito. Por um momento, permitiu-se o luxo de vulnerabilidade, sem ternos, sem reuniões, só elas duas, nuas de alma sob os lençóis amarfanhados. Bom dia, minha vinheira, sussurrou Ana, virando-se com um sorriso sonolento, os cachos bagunçados caindo sobre os olhos. Elas riram baixinho, trocando beijos leves como brisa de verão em Tavira, antes de o mundo as reclamar. De volta a Lisboa, a rotina se instalou com a doçura de um vinho do Dão equilibrado, com notas de frutas silvestres e um final persistente. Beatriz mergulhava em negociações para expandir a linha de vinhos orgânicos, inspirados nas práticas ancestrais das vinhas em Colares, enquanto Ana refinava a campanha, incorporando elementos de folclore minhoto, bordados de Viana do Castelo em etiquetas que contavam histórias de mulheres fortes, de selãs que teciam destinos ao luar. Mas o passado não se dissolvia tão facilmente. Ecos de dúvida sussurravam nos cantos da mente de Beatriz, como o lamento de uma viola de fado mal afinada. Uma semana após o evento, durante uma visita ao pai em Alfama, o confronto veio. O velho Oliveira, sentado na varanda com vista para o castelo, fumava seu charuto habitual, o ar carregado de fumaça e do cheiro de coentros fritos da cozinha. Então, Beatriz, esta Ana. É séria? A pergunta pairava como névoa matinal no Vale do Douro. Beatriz, servindo-lhe um copo de Porto Tawny, engoliu em seco. Pai, é mais que sério. É essencial. Como você e a mãe eram. Ele pausou, os olhos nublados por memórias, e assentiu devagar. O amor não segue mapas, filha. Eu aprendi isso quando ela partiu. Mas cuida dela e de ti. Portugal ensina que a família é o que construímos, não o que herdamos. Ana, que observava da cozinha ajudando a preparar uma açorda alentejana, sentiu um nó na garganta se desfazer. Mais tarde, sozinhas no quarto de infância de Beatriz, paredes cobertas de fotos amareladas de vindimas familiares, elas se abraçaram, o silêncio pontuado pelo canto de um grilo no jardim. Ele aprovou, murmurou Beatriz, incrédula. Agora só falta o mundo. Ana riu, traçando padrões invisíveis nas costas dela. O mundo? Ele já é nosso, desde que dançamos no bairro Alto naquela noite. Mas o drama se reacendia em camadas sutis. Henrique, o primo redimido, tornara-se aliado improvável, mas sua presença reabria feridas. Numa reunião de conselho, ele propôs uma joint venture com uma vinícola conservadora do Ribatejo, cujos donos, devotos de procissões em Vila Franca de Xira, murmuravam contra modernidades que ofendem os santos. Beatriz recusou, mas o veneno se espalhava, fofocas nos corredores, olhares enviesados em almoços de negócios no cais do Sodré. Ana, sensível como uma pintora ao tom de luz, notava e sofria em silêncio, questionando se seu amor valia o preço. O ponto de ruptura veio numa viagem de trabalho a Évora, terra de templos romanos e vinhos robustos. Beatriz e Ana alugavam um carro, serpenteando pelas planícies alentejanas onde ovelhas pastavam sob céus infinitos. Pararam numa adega familiar, provando aragonês encorpado que contava histórias de secas e colheitas milagrosas. Ali, sob uma pérgola de uvas, Ana desabafou. Beatriz, eu ouvi os sussurros na empresa. Eles dizem que sou a ruína da tradição. Talvez eu deva.
Não, interrompeu Beatriz, a voz firme como o granito de Monsaraz. Tu és a minha tradição agora. Vamos enfrentá-lo juntos, como D. Sebastião sonhava em suas cruzadas, com honra. De volta à capital, elas organizaram um evento interno, uma noite de histórias portuguesas, no auditório da sede, com fadistas convidados e degustação de queijos da serra e enchidos do Minho. Ana apresentou um vídeo que entrelaçava depoimentos de funcionários LGBTQ+, com lendas antigas, como a de Inês de Castro, cujo amor trágico ecoava em paixões proibidas. Beatriz discursou, o coração exposto. Somos herdeiros de exploradores que mapearam oceanos. Por que temeríamos mapear nossos próprios corações? Os aplausos foram mornos no início, mas cresceram, como uma onda no guincho, varrendo dúvidas. Ainda assim, o mal-entendido residual fermentava. Uma carta anônima chegou a Ana. Ele, o primo, ainda trama. Proteja-se. Pânico invadiu. Ela confrontou Henrique sozinha, num café em Belém, perto dos jeronimos que guardavam segredos de descobrimentos. É verdade? Você nos trai de novo? Henrique, com olhos honestos pela primeira vez, negou, mostrando e-mails que provavam sua lealdade. Era um blefe de um ex-funcionário demitido, rancoroso como vinagre azedo. Ana chorou de alívio, correndo para Beatriz, que a encontrou no ateliê, pincéis espalhados como confetes de uma festa. Naquela noite, elas cozinharam juntas, um cozido à portuguesa, lento e reconfortante, com carnes e grãos que simbolizavam camadas de vida. Desculpa por duvidar, sussurrou Ana, enquanto mexia o caldeirão. Beatriz a beijou na testa, salgada de suor. Dúvidas são o sal da vida, amor. Sem elas, nada tem sabor. E assim, o laço se fortalecia, tecendo-se com fios de paciência e riso compartilhado. Primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de amor, jacarandás roxos forrando as avenidas do Campo Grande, o ar doce de flor de laranjeira misturando-se ao cheiro de bifanas nas feiras. Beatriz e Ana, agora um casal assumido nos círculos íntimos, navegavam essa estação com a cautela de quem planta videiras novas, esperançosas, mas atentas às pragas. A empresa prosperava, a campanha de Ana ganhara prémios em feiras de vinho em Bordeaux e pedidos de exportação chegavam de Tóquio a Toronto. Mas o verdadeiro teste era pessoal, a família de Ana, ancorada em Setúbal, terra de choco frito e barcos de cerco. O convite veio numa carta escrita à mão, com caligrafia trêmula da mãe de Ana. Vem para a festa de São Teotónio, filha. Traz a tua amiga Beatriz. O mar está calmo. Ana hesitou, os dedos traçando o selo de cera com o brasão da cidade. Eles são pescadores, Beatriz. Conservadores como as rochas do Cabo Espichel. Minha irmã casou com um homem da marinha, esperam o mesmo para mim. Beatriz, organizando papéis na mesa de mogno do escritório, ergueu os olhos com determinação. Então vamos mostrar que o amor é como o atum, pode ser enlatado em tradições, mas fresco é libertador. A viagem para Setúbal foi uma odisseia de memórias, a autoestrada ladeada por arrozais de Alcochete, onde corvos crocitavam como mensageiros de deuses antigos. Chegaram ao entardecer, o sol mergulhando no sado como uma moeda de ouro, e a casa da família, uma moradia branca de telhado vermelho, com redes de pesca secando no quintal, exalava cheiro de caldeirada de peixe. A mãe de Ana, Dona Rosa, uma mulher de mãos calejadas e lenço na cabeça como as pescadeiras de outrora, abraçou a filha com força, mas o olhar para Beatriz era cauteloso, como quem avalia uma onda antes de mergulhar. O pai, um homem silente com bigode grisalho e boné de marinheiro, serviu vinho moscatel gelado na varanda, onde o mar sussurrava promessas. Então, Dona Beatriz, ouvi que comanda impérios de uvas. Aqui, imperamos sobre o mar, imprevisível como o amor, não? As palavras, proferidas com um sorriso enigmático, abriram a porta.
Durante o banquete, mexilhões à bolhão pato, salada de ovas e doces de amêndoa que derretiam na boca. Ana contou histórias, como Beatriz a inspirar a desenhar rótulos que capturavam a alma do Douro, misturando-a à vastidão do Atlântico. Beatriz, por sua vez, falou de sua mãe, uma fadista amadora que cantara em tabernas de Alfama sobre amores que transcendiam convenções. A tensão se dissipou devagar, como névoa ao sol. A irmã de Ana, com o marido ao lado, confessou baixinho: nós também lutamos pelo nosso, ele é de Faro, eu de cá, famílias rivais como em Romaria. Risos ecoaram e Dona Rosa, limpando uma lágrima, puxou Ana para o lado. Filha, o coração sabe melhor que as redes. Se ela te faz feliz como o mar me faz ao amanhecer, então é bênção. Naquela noite, sob um céu estrelado como o manto de Nossa Senhora da Rocha, Beatriz e Ana caminharam pela praia da Figueirinha, pés na areia fria, mãos entrelaçadas. Obrigada por enfrentar isso comigo, disse Beatriz. Ana sorriu. Amor é maré alta, levanta barco juntos. De volta ao trabalho, um novo conflito surgiu, uma crise na cadeia de suprimentos, com greves nos vinhedos do Dão por causa de secas prolongadas. Beatriz voou para Viseu, deixando Ana gerenciando o ateliê, mas o stress a consumia. Ligações noturnas, cheias de sinto tua falta e tudo vai dar certo, eram bálsamos, mas a distância ampliava inseguranças. Ana, sozinha, recebia convites para exposições solo em galerias do Porto e uma curadora charmosa, uma mulher de cabelos curtos e sotaque transmontano, flertava sutilmente. Você tem fogo criativo, Ana. Vamos discutir em privado? Ela recusou, mas a semente de dúvida brotou. E se Beatriz, com seu mundo de jatos e contratos, a deixasse para trás? O mal-entendido explodiu numa chamada de vídeo durante uma tempestade em Viseu, raios iluminando o quarto de hotel como fantasmas de El Rei D. João. Vi as mensagens, Ana. Quem é essa musa que te convida para noites inspiradas? A voz de Beatriz era gelo, temperado por ciúme como absinto num cocktail. Ana, do outro lado, com chuva batendo na janela de Lisboa, explodiu. É trabalho, Beatriz. Como o seu jantar de negócios com aquela investidora italiana na semana passada? Eu confio em ti, porque não o inverso? O silêncio que seguiu foi um abismo, preenchido só pelo rugido do vento. Beatriz desligou, o peito apertado como um novelo de linha de pesca. Passou a noite em claro, revivendo memórias, o primeiro toque em Sintra, o riso no Miradouro. Ao amanhecer, dirigiu de volta, parando em Coimbra para comprar um colar de filigrana, orivesaria minhota, símbolo de uniões eternas. Chegou a Lisboa exausta, mas determinada, encontrando Ana no ateliê, rodeada de esboços rasgados. Perdão, disse, ajoelhando-se, o colar na mão. Medo me faz cega, como a névoa nas serras. Tu és minha luz. Ana chorou, aceitando o presente, e elas se reconciliaram ali mesmo, entre telas e tintas, prometendo comunicação como vinho aberto, fresco e honesto. Verão chegou com o calor abrasador do interior, transformando Lisboa num forno de azulejos quentes e ruas que exalavam alcatrão derretido. Beatriz e Ana escaparam para uma semana no Algarve, alugando uma casa em Lagos, perto das grutas de Benagil, onde o mar esculpia catedrais de pedra. Longe do caos corporativo, elas redescobriam ritmos simples, mergulhos ao amanhecer, quando o sol nascia como uma romã aberta, e tardes preguiçosas lendo essa de Queiroz sob um chapéu de palha, rindo das sátiras sociais que ecoavam suas próprias batalhas. Ele diria que nosso amor é uma comédia de costumes, brincou Ana, traçando mapas imaginários no peito de Beatriz com um dedo úmido de suor. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação urgente. Henrique alertava sobre uma auditoria surpresa da autoridade tributária, suspeitando irregularidades nos relatórios de exportação, resquícios da trama anterior. Beatriz voltou relutante, prometendo juntar-se a Ana em breve.
Sozinha na sede, sob as luzes fluorescentes que zumbiam como abelhas irritadas, ela desenterrou arquivos poeirentos, descobrindo que o blefe do ex-funcionário era parte de uma rede maior, um esquema de sonegação orquestrado por um antigo parceiro do pai, agora aliado aos rivais. A traição se ramificava como raízes de sobreiro no Alentejo, profundas e traiçoeiras. Ana, enquanto isso, em Lagos, recebia visitas inesperadas. A mãe, Dona Rosa, chegara com cestos de figos maduros e histórias de Setúbal. Filha, o mar me disse para vir. Vi teu rosto na lua cheia, preocupado. Elas passearam pelas falésias de Sagres, onde o vento levava lendas de navegadores, e Ana confessou as inseguranças. E se Beatriz se perder no trabalho, mãe? Como um barco sem âncora? Dona Rosa, com sabedoria forjada em tempestades, respondeu: o amor bom é rede, segura, mas deixa nadar. Confia, como eu confio no sado para trazer o peixe. Reunidas novamente, Beatriz compartilhou as descobertas e, juntas, com Henrique, montaram um plano: confrontar o traidor num jantar amigável no Time Out Market, a gastronomia onde aromas de pastéis de bacalhau se misturavam a conversas animadas. O homem, um septuagenário de fato desbotado e sotaque beirão, negou no início, mas sob o escrutínio de Beatriz, olhos como o aço de uma espada toledana, desmoronou, confessando por ganância, não ódio. Perdão, Beatriz. Seu pai me salvou uma vez, em tempos de salazarismo. A redenção veio com um acordo, ele testemunharia, limpando o nome de Oliveira em troca de clemência. O alívio trouxe uma fase de florescimento. Ana e Beatriz adotaram um ritual, domingos no mercado da Ribeira, provando queijos variados e planejando viagens, talvez a Madeira, com suas levadas românticas, ou os Açores, ilhas de névoa e mistério. A empresa lançou uma linha Amores Portugueses, vinhos rosés leves inspirados em sagas lésbicas folclóricas, como a de duas pastoras no Gerês que desafiaram lobos e leis. As vendas explodiram e convites para palestras choveram, de universidades em Coimbra a festivais em Faro. Contudo, o clímax emocional se aproximava com o outono. Durante uma vindima no Douro, colheita de uvas sob o sol dourado das encostas terrazadas, Beatriz sofreu um colapso, estresse acumulado manifestou-se em pânico, o mundo girando como um tornado de folhas. Ana a encontrou entre as videiras, ajoelhada, mãos sujas de terra. Beatriz. Respira comigo, como as ondas em Setúbal, devagar. Ela a levou para a quinta familiar, onde o ar cheirava a mosto fermentando, e ali, à luz de velas, Beatriz desabafou: eu tenho medo de te perder, Ana. De ser fraca, de falhar como CEO, como amante. Ana, limpando o rosto dela com um pano úmido, sussurrou: fraca? Tu és a rocha onde o dor se apoia. E eu fico para sempre. A cura veio em terapia conjunta, com uma psicóloga de Porto que usava metáforas de vinho. O amor envelhece como o tawny, complexo, mas recompensador. Elas emergiram mais fortes, planejando um futuro, talvez uma filha adotada, crescendo com histórias de avós pescadoras e vindimadores. O Natal as encontrou em Alfama, com o pai de Beatriz cantando fados antigos e Dona Rosa enviando ameijos pelo correio. Sob a árvore de luzes, trocando presentes, um colar para Ana, um caderno de esboços para Beatriz, elas brindaram ao nosso drama que se torne lenda. Inverno vestiu Portugal de mantos cinzentos, com chuvas que lavavam as ruas de Lisboa como confissões tardias. Beatriz e Ana, agora pilares uma da outra, enfrentavam o frio com aquecedores e planos quentes. Um retiro em Monsaraz, vila medieval no Alentejo onde o Guadiana serpenteava como um amante preguiçoso. Lá, entre muralhas que resistiram a mouros e castelhanos, elas escreveram votos não oficiais, promessas sussurradas ao vento, seladas com um beijo sob o céu estrelado. Tu és meu porto seguro, disse Beatriz. E tu, minha aventura, rebateu Ana. Mas o destino, caprichoso como o clima do Minho, reservava uma última provação.
Uma oferta irrecusável chegou. Uma multinacional americana queria comprar a Oliveira, prometendo a expansão global, mas exigindo que Beatriz assumisse o CEO em Nova York. O dilema a consumiu: ambição versus raízes, o sonho de seu pai versus o amor que florescia em solo português. Ela confidenciou a Ana numa noite de geada, enroladas em mantas no terraço de Alfama, o Tejo congelado em reflexos prateados. E se eu for? Deixaria tudo, tu, a família, o fado que nos embala. Ana, com olhos que brilhavam como faróis de Cabo da Roca, respondeu sem hesitar: vai, se teu coração chamar. Eu te sigo, ou espero, como o mar espera a lua. Mas não por obrigação, por escolha. A conversa se estendeu até o amanhecer, tecendo planos alternativos, talvez uma filial em Lisboa, ou Beatriz negociando remotamente. Henrique, agora braço direito leal, apoiou: a Oliveira é tua, prima. Não vendemos alma por dólares. O conflito culminou numa reunião tensa com os americanos, via Zoom, onde Beatriz, de seu escritório com vista para o Chiado, defendeu: nosso vinho não é commodity, é herança. Portugal não se vende, se compartilha. A recusa foi um risco, mas os compradores recuaram, propondo parceria em vez de aquisição. O alívio foi eufórico. Beatriz correu para os braços de Ana no ateliê, girando-a como em danças de São João. Escolhi nós. Escolhi casa. Com a primavera renovada, elas se envolveram em causas maiores, patrocinando um festival LGBTQ+, em Faro, com performances de fado queer que misturavam tradição e rebeldia. Ana expôs designs em Lisboa, telas que capturavam o amor delas, silhuetas contra o Tejo, cores de pôr do sol alentejano. Beatriz, publicamente, tornou-se ícone, entrevistas na RTP sobre liderança feminina, diversidade, e quando vozes da Amália Rodrigues, que cantara saudades universais. O ápice romântico veio no aniversário de 2 anos de seu basta no Miradouro. Elas retornaram à Senhora do Monte, piquenique com queijos, azeitonas e vinho verde. Beatriz presentou a Ana com um anel de ouro de filigrana, gravado com Tejo e mar. Não casamento legal ainda, mas nosso sim, perante deuses e ondas. Ana, lágrimas escorrendo, aceitou e ali, sob o mesmo sol que testemunhara sua dor, elas renovaram votos, rindo e chorando como em comédia de Gil Vicente. O ano virou com fogos sobre o Tejo, promessas de renovação e quando nas 7 colinas. Beatriz e Ana, agora inseparáveis como o duo de guitarras no fado, expandiam horizontes, viagens à Espanha para feiras de vinho em Rioja, onde trocavam histórias com vinicultores bascos, e retiros em Trás-os-Montes, colhendo castanhas em Sotel de Aguiar. A empresa, sob sua liderança conjunta, Ana como diretora criativa, lançava edições limitadas, um fado encantado, vinho tinto com notas de chocolate e violetas, homenageando amores escondidos. Conflitos menores surgiam, desentendimentos sobre decorações de Natal, com Beatriz preferindo presépios tradicionais e Ana adicionando arco-íris, mas resolviam-se em abraços quentes, como sopa de cação em noite fria. A família se unia, o pai de Beatriz e Dona Rosa tornaram-se cúmplices, trocando receitas por telefone e planejando uma vindima conjunta no Douro. O verdadeiro humanismo se revelava em atos pequenos, voluntariando em abrigos para jovens LGBTQ+, em Lisboa, compartilhando histórias que inspiravam resiliência. Uma garota de 17 anos, fugida de uma família no interior, ouviu Ana falar de Setúbal e encontrou coragem para ligar para casa. "Vocês salvaram minha vida", escreveu ela. Beatriz, lendo a carta, chorou pela primeira vez abertamente no escritório, Ana consolando-a: "Somos faróis, amor. Iluminamos porque fomos iluminadas." O final se tecia suave, como um vinho do Porto envelhecido 40 anos, rico, equilibrado, com final doce. Numa manhã de verão, em uma praia deserta perto de Comporta, com dunas sussurrando segredos, Beatriz propôs a adoção formal.
Uma filha ou filho para herdar nossas videiras e redes. Ana, pés na água morna, assentiu, sim. Uma família tecida de Portugal inteiro. Anos depois, imaginavam, uma criança correria pelas ruas de Alfama, misturando fado com canções alentejanas, crescendo em um mundo onde amor não se esconde. E assim, o drama de Beatriz e Ana, de crase oculta união radiante, tornava-se não tragédia, mas inumanista, prova de que, em terras de saudades eternas, o coração sempre encontra seu fado feliz.